Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Jardim da Ana. Se você não for inscrito, se inscreva, deixa seu like, ative o sininho de notificação para que você não perca nenhum dos meus vídeos. E não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário no meu vídeo se você gosta aí, do meu conteúdo. E se você tiver alguma dúvida, pode estar deixando no vídeo também, que eu vou ter o prazer de responder vocês. Hoje eu vou estar ensinando você aí, meu amigo e minha amiga, a estar fazendo a rega das suas suculentas, Eu vou estar dando dicas aí para quem está iniciando aí, no cultivo de suculentas, que tem essas dúvidas, se rega mais, se rega pouco. Eu vou estar dando dicas aí para que vocês não percam as suculentas de vocês. Então agora eu vou estar ensinando vocês. Então, uma dica também que eu quero dar para vocês, antes de fazer aqui, ensinar para vocês como fazer a rega, gente, vai depender muito, tá, do local onde você mora, a quantidade de rega que você vai fazer aí na sua suculenta. Porque tem pessoas que moram aí em lugares muito quentes, outras pessoas já moram em lugares mais frios. Eu mesma que moro em São Paulo, então no outono, no inverno já vai começar a fazer o frio, Então a rega já é diferente, tá, gente? Então eu vou estar aqui ensinando isso para vocês. Uma dica aqui que eu quero dar para vocês, que estão começando aí no cultivo de suculentas. Gente, eu não aconselho vocês aí a usarem um vaso de barro, tá? Por quê? Porque o vaso de barro, ele tende aí a puxar, a água que iriam para as raízes da sua suculenta, principalmente se você morar num lugar que é muito quente, tá? Porque se você morar num lugar que é muito quente, às vezes você faz a rega e às vezes a sua suculenta nem consegue ali absorver a água, Então o que eu aconselho você? Você vai ter que fazer essa rega, você molhou, Aí você molha novamente, faz 3 vezes. Ou você pode estar fazendo isso aqui que eu vou mostrar para vocês, que eu gosto também, tá? Você vai pegar aqui, gente, ó, tá? O vasinho de barro. Você vai pegar uma vasilha com água e vai fazer a imersão, ó, desse vaso aqui, ó, assim, tá? Vocês vão deixar esse vaso aqui dentro da água alguns minutos até a sua suculenta aí, absorver a água aí para as raízes, gente, tá? Por isso que eu não aconselho quem está começando adquirir, ou usar o vaso de barro, porque às vezes a planta não consegue, que nem eu falei, absorver a água ali, porque nem todo mundo tem tempo, às vezes, para fazer ou fazer desse jeito que eu estou fazendo aqui, a imersão, Às vezes a maioria das pessoas fazem a rega molhando, com a mangueira, E se for vaso de barro, a sua suculenta não vai conseguir aí absorver a água que ela necessita, que ela precisa, Por quê? Porque o vaso de barro vai acabar absorvendo a água antes que essa água chegue nas raízes da sua suculenta. Então, você que está começando no cultivo, eu não indico, tá? A não ser que você tenha tempo mesmo para fazer aqui o que eu estou fazendo, tá? Fazer a imersão do vaso de barro em uma bacia, em uma vasilha e deixar aqui por uns 30 minutos ou mais aí, até que o substrato esteja realmente encharcado e que essa planta realmente ali absorva ali a água que ela precisa para as raízes dela, tá? Agora o vaso que eu indico para vocês, gente, é o vaso de plástico. Por quê? Para você que está começando. Porque a água que você colocar aqui nesse vasinho, a sua suculenta, a sua plantinha, ela vai conseguir absorver a água que ela precisa, tá? Para a raiz dela aí. Principalmente se você morar num lugar que é muito quente e que... Ai, gente, a câmera não quer dar foco. Agora deu. E que essa planta ou o vaso, dependendo se for um vaso de barro, vai secar muito rápido e sua planta não vai conseguir aí absorver a água que precisa para as raízes, tá? Então, eu aconselho esse vasinho aqui, ó, de plástico, tá? Para você que está começando.
A não ser que você tenha muito tempo para você fazer a imersão, que nem eu mostrei para vocês ali, tá? Agora eu vou tirar ali para mostrar para vocês como que ficou. Como vocês podem observar, ó, ainda tem água ali, né? O substrato ainda não tá tão, né? A suculenta ainda não conseguiu ali puxar a quantidade de água que ela precisaria, né? Aí para ela. Então vou ter que deixar mais algumas horas dentro da vasilha aqui que eu separei, ó, né? Submerso aqui, tá, gente? Então por isso que eu falo, se você puder, melhor o vasinho de plástico, tá? E uma dica que eu quero dar para vocês, conheçam, deixa eu pegar aqui o outro vasinho para mostrar para vocês. Conheçam, tá, gente, as plantas de vocês, para vocês conhecerem melhor elas, tá? Saber aí se a sua planta, se é uma planta que necessita de mais água, se necessita de pouca água, porque essa suculenta, gente, é o Cotyledon pendens. Essa suculenta, ela já necessita de mais água. É uma planta que no verão aqui, eu molho de 3 a 4 vezes na semana, porque é uma planta que ela gosta de ficar com substrato úmido. Ela não gosta de ficar com o substrato dela aí seco. Então também é uma das coisas que vocês têm que procurar é conhecer, pesquisar, né? Saber mais da plantinha de vocês, para que vocês possam aí saber se essa planta precisa de mais água ou se ela precisa de menos, né? E nem essa aqui eu não costumo deixar o substrato seco. Por quê? Porque senão ela vai morrer, que é uma planta que gosta de mais água, é uma planta que gosta de ficar com seu substrato aí úmido. E também não aconselho vocês cultivarem ela em vaso de barro, tá? Porque essa planta não gosta, tá bom, gente? Então, essa é a dica para vocês, tá? E também, gente, dependendo do local onde você mora, às vezes você vai precisar regar 3, 4 vezes na semana. Por quê? Porque é um local que, vamos supor, que faz aí de 30 a 40 graus de temperatura, geralmente o substrato, ele vai secar mais rápido. Então, quando o seu substrato secar, que ele realmente estiver seco, você já pode estar fazendo essa rega novamente, tá? Mas só quando você perceber que o seu substrato está realmente seco. E como você vai saber se seu substrato está seco? Você pode estar pegando, ó, deixa eu mostrar para vocês, um palitinho, vamos ver se a câmera dá um foco, né? Um palito desse aqui de churrasco, tá? E vai enfiar aqui no vaso, ó. Vai enfiar até o finalzinho do vaso, tá, gente? Você pega um palito desse aqui, enfia até o final. Aí você pega aqui, ó, vamos tirar, tá? Ó, vocês perceberam que o palito saiu sujo. Significa que essa suculenta, o substrato dela está úmido e ela não precisa ser regada agora, né? Porque o palito saiu sujo. Agora, quando você fizer isso aqui que eu fiz, enfiar o palitinho até o finalzinho do vaso aqui, e você puxar, e esse palito não sair sujo que nem saiu aqui, ele sair limpinho, é porque o substrato da sua suculenta está seco e você já pode fazer a rega novamente dessa planta, tá? Então isso aí é uma das dicas melhores que vocês podem fazer, porque se você enfiar o dedo, às vezes não dá para você saber, porque às vezes o substrato está seco em cima e lá embaixo aqui do vaso ele ainda está úmido, ele ainda não secou, né, direito. E às vezes com o dedo você não tem como você enfiar a mão até lá embaixo, né? Mas com o palitinho você já consegue aí enfiar até embaixo e saber se o substrato está úmido ou não, se você vai precisar molhar ou não essa sua planta. Então, gente, essa é a dica. Não se esqueça de usar o palitinho, tá? Se você mora num lugar que é mais frio, aqui ó, no inverno, né, e no outono, geralmente o tempo é mais seco, né? Às vezes eu preciso até regar mais vezes as minhas suculentas. Por quê? Porque seca mais rápido. Uma das coisas também que vocês vão perceber quando as suculentas de vocês precisarem de mais água é que as folhas dela vai ficar bem enrugada. Isso significa que a sua suculenta está desidratada e que ela precisa aí de ser regada, tá bom? E quando ela tá assim com a folha muito murcha, é bom vocês fazerem a rega que nem está aqui, ó. Por imersão, vocês vão colocar dentro de um balde ou de uma vasilha com água e vai deixar lá alguns minutos
até que essa planta consiga ali absorver a água que ela precisa. Também, gente, uma outra dica, deixe para regar as suas suculentas à noite. Por quê? Porque durante a noite elas vão conseguir absorver melhor a água para a raiz dela. Não tenha medo de regar as suas suculentas. Regue bem até que a água escorra pelo fundo do vaso. Só assim você vai saber que o substrato vai estar realmente molhado e que ela vai conseguir ali absorver a água para as suas raízes, tá? E também é preferível você fazer a rega aí, né, com o regador, né? Porque você vai conseguir molhar melhor o substrato. Mas se você não tiver esse tempo, pode fazer também aí, né, com a sua mangueira, mas regue bem para que o substrato não fique seco, gente, para que ela consiga realmente receber aí nas suas raízes a água necessária, tá bom? Então, se você não for inscrito, se inscreva, deixa seu like, comente, ative o sininho de notificação para que você não perca nenhum dos meus vídeos.